Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão, aquele nosso encontro aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais todas, né? Sempre entrevistando alguém que vem contribuir com conhecimento, com informação, com arte, com cultura, né? Conexões é isso. E nós estamos aí recebendo hoje a nossa queridíssima Marina Dias, né? Ela que é artista plástica, mas é também, né, comunicadora, trabalha também com marketing. Ô Marina, bem-vinda, minha querida. Obrigada, professor. Que honra e que prazer estar aqui com você. Muito bom estar te recebendo aqui também, né? Olha, altos papos aqui hoje, hein? Com certeza, né? Marina, fala uma coisa, você transita, né, entre duas áreas assim importantíssimas da vida humana, né, que é exatamente a comunicação e as artes, né? Até pela sua formação, você é publicitária aí pelo Naerp, mas fez também marketing, né, na Fundace, né? E hoje você está aí brilhando nessa questão aí de, inclusive na arte e educação, né? Nessa questão de passar para as pessoas, né, esse verdadeiro desabrochar da vida e do sentimento humano, que são as artes plásticas, né? Fala um pouquinho, como é que você transita entre a área de comunicação e as artes? É legal isso aí, Marina? É muito bacana. Primeiro porque quando eu comecei na área de comunicação, fazendo publicidade e propaganda, isso há mais de 20 anos, que é o que acaba falando um pouquinho sobre a minha idade, a minha ideia era trabalhar com redação, com música, não era tanto a área de criação. Mas eu fui percebendo que a tela em branco ela era muito familiar, ela era muito legal de trabalhar, muito bacana, né? É uma área que eu gosto muito. Muito mais do que, às vezes, lidar com pessoas exatamente, né? Então, a tela em branco ela é um exercício o tempo inteiro de criatividade. E desde então, desde a época da faculdade, eu acabei gostando muito, já gostava muito de computador e fui me aperfeiçoando. O marketing é uma área que eu também gosto muito, marketing, vendas, sobretudo na área digital, né? O marketing digital. E para acrescentar, para melhorar um pouco o trabalho de comunicação, eu acabei me envolvendo um pouco com as artes plásticas, mas isso era em função da propaganda, né? Tem muita gente que fala assim, mas você é mais artista ou mais publicitário? Eu falo, gente, não tem muita distinção para mim, as duas coisas elas caminham muito juntas. E a partir de, acho que já tem mais de 10 anos, na verdade, eu comecei a estudar mesmo, desde história da arte, já gostava muito da teoria, e depois disso eu comecei a estudar ilustração digital, gostava muito de ilustração digital, foi um outro caminho que eu acabei seguindo também, e acabou tomando uma proporção maior do que eu imaginei. Então as coisas vão seguindo, né? Os caminhos vão se trilhando, e foi muito bacana, porque aí eu comecei a falar, poxa, eu acho que eu preciso de um ateliê, de um espaço, já que eu tenho esse espaço, que é o Ateliê Marina Dias, que surgiu o ano passado. Por que não compartilhar essas informações de arte, comunicação, fotografia, enfim, e aí fui... Juntaram as coisas. Juntei, aí falei, poxa, então vamos dar oficina, vamos chamar outros profissionais daqui da cidade, da região, para darem aula lá também. E acabei sendo convidada para dar outras oficinas em outros lugares, e esse casamento tá bom, tá dando bom aí. Legal, Marina. Marina, na história da arte, né, a gente estuda aquelas fases da história da arte, né? Mas a gente fica assim muito imaginando que essas expressões artísticas são datadas, né? Cada um tem sua época, né? E hoje, como é que é isso? Quando a gente fala da arte atual, né, a gente entende que é uma arte contemporânea. E aí eu acho que eu tenho as pinceladas, talvez, do impressionismo, que me ajudam e me guiam muito, né, nesse estudo, ou mesmo na prática, na hora de pintar. Isso muito em função do que o impressionismo trouxe para a época, né? Então, quando o Monet ia lá e pintava uma pessoa, e a pessoa tinha uma pele com tons de verde, na época, isso foi super criticado. Falava que a pessoa parecia uma pessoa morta, onde já se viu usar verde para pintar pessoas. Se você for lembrar de uma Mona Lisa de 1500 e pouco, né, feita pelo Da Vinci, numa época renascentista, que era uma arte completamente acadêmica, quando os impressionistas surgiram, em 1800 e tralalá, né, muitos séculos depois, então isso chocou muito, né, a maneira de se pintar, a maneira de se desenhar, esse trabalho todo. Então, nesse sentido, eu posso até dizer que eu sou mais impressionista. Eu gosto de mudar muito as cores. Então, para mim, a grama ela não é verde, a grama ela pode ser rosa. Para mim, a lua não precisa, ou o céu, sei lá, não precisa ser azul. Ele pode ter outros tons de tinta. Então, nesse sentido,
o impressionismo, sem dúvida, me ajuda muito, né? Mas eu me entendo como uma artista contemporânea, até porque também eu trago outras referências mais atuais, né, de artistas contemporâneos, Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Vânia Mignone, Cristina Canali, enfim, são artistas nacionais também, e do qual eu gosto muito, que eu acabo bebendo muito dessa água, digamos assim. Marina, agora é interessante, né, porque você como arte educadora, né, eu acho muito interessante você, por exemplo, escolher esses artistas impressionistas, né, exatamente como ponto de partida para ensinar as pessoas a pintar, por exemplo, né, a partir desses pintores aí clássicos, né. Como essa área aqui é uma área muito grande, eu vou optar por trabalhar com um pincel um pouquinho maior. Evita também dar pinceladas muito curtas na tela, principalmente agora que a gente está fazendo a base da pintura. Como é que é isso, assim, em termos de recepção por parte, por exemplo, de quem está na aprendizagem, né? Dos seus alunos, por exemplo. Como é que eles recebem isso? Como é que é essa coisa, assim, que eu acho super legal, né? De você aprender a pintar, por exemplo, a partir de um Monet, por exemplo. Você sabe que eu me questiono muito, né? A maneira como eu trabalho a arte e a educação, a maneira como eu me expresso também com essas pessoas, porque a gente tem uma responsabilidade. Você é professor, com certeza sabe disso. Então, existe uma responsabilidade nossa quando a gente vai compartilhar algum conhecimento. Essa arte europeia, que hoje também é bastante contestada, né? Surgiu mesmo na Europa, surgiu na África, e isso não foi dito em livros e tudo mais, né? Então, isso vem me incomodando já tem um tempo. Mas eu parto, sim, algumas vezes desses pintores, estou mudando, indo para outra direção, mas trabalhar o Monet e trabalhar outros pintores, outros artistas, acaba também ajudando algumas pessoas a entenderem a história da arte, porém contada de forma prática, né? Não só na teoria. Então, contar, às vezes, uma teoria na prática, isso facilita, dependendo de quem está estudando, dependendo do público, isso acaba envolvendo essas pessoas de outra maneira, que foi assim que eu aprendi a maneira como eu gostei de estudar. Então, eu vi Toulouse-Lautrec, me apaixonei pelas obras de arte dele, mas eu aprendi fazendo. Quando a professora, na época, me mostrou a arte, ela trouxe a teoria, mas foi fazendo, foi praticando, que aquilo me ajudou. Então, de alguma forma, essa é a minha influência sobre as pessoas. Mas eu tenho trabalhado mais, pensado mais em trabalhar artistas nacionais, até para a gente trazer quem são os artistas brasileiros, as artistas brasileiras, né, que também estão fazendo seus trabalhos, comercializando seus trabalhos, e que muitas vezes não são conhecidos do grande público, né? Porque os que estão no livro de história são justamente Monet, Picasso, Renoir, os clássicos, né? E eu acho que cabe a nós também trazer outras referências. Ô, Marina, agora essa sua arte, né, e principalmente a arte educação e tudo mais, tem algum viés também em termos assim, né, de questões relacionadas à mulher, segregação? Tem essa pitadinha social também? Tem bastante. De volta a isso que eu comentei. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, seja um conhecimento, ou quando você coloca uma tela na parede, quando você está se expressando de alguma maneira, né? Aqui, como a gente está fazendo agora, né? Tudo isso acaba, de alguma forma, sendo visto por outras pessoas. E aí, às vezes, acaba influenciando outras pessoas, ou não, né? Isso depende muito de como toca cada um. E aí eu também comecei a me preocupar com o que eu gostaria de expor, o que eu gostaria de mostrar, né? Qual parte de mim eu acho que seria importante mostrar, né? Então, quando eu falo de mulheres, por exemplo, já aconteceu muitas vezes de ver, o nu feminino, né? Poxa, o nu feminino já existe no museu. A mulher é muito objetificada dentro dos museus, sobretudo na pintura clássica. Então, por que não mudar isso? Por que não colocar a mulher no seu cotidiano, a mulher lendo um livro, a mulher no seu ambiente de trabalho? Muitas vezes, ok, a mulher que é mãe, que também é uma possibilidade, mas não objetificar esse corpo feminino, nu feminino, né? Isso já foi, já passou. Eu acho que a mulher tem muitas potencialidades. Eu acho que isso é importante mudar. E eu também sempre me questiono muito em relação às minorias de maneira geral. Né? Onde estão os LGBTQIA+, onde estão os negros, dentro dos museus, os artistas,
onde estão essas pessoas, né? De que maneira essas pessoas estão sendo pintadas ou retratadas dentro de uma obra de arte, né? Então, eu trago essas pessoas, muitas vezes eu não tenho lugar de fala, mas estudando e conhecendo, eu tenho a oportunidade de também trazer essas referências. Isso acaba me ajudando bastante também no dia a dia ali de produção e indo também para as exposições. Legal, Marina. E veja só, a gente tem aí, né, novidades aí chegando, né, que são projetos, né, que você está desenvolvendo a partir do PROAC, a partir de um edital aí do Fundo Municipal de Cultura, né, que é o Encantos, né? Fala um pouquinho para a gente aí essa produção mais recente sua na arte e educação. Isso é muito bacana. Eu acho que para nós artistas, os projetos culturais eles são essenciais, fundamentais para que a gente consiga, de fato, compartilhar ou chegar a mais pessoas. Porque os projetos, à medida que eles chegam, que os editais chegam para a gente consegue ter uma verba para trabalhar, então a gente consegue, por exemplo, ter todos os materiais, né, pagar, receber por esses materiais e compartilhar isso para as pessoas sem que elas depois tenham a necessidade de comprar algum material, alguma coisa que a gente já sabe que acaba impactando e influenciando em quem quer muitas vezes estudar e não tem essa possibilidade. Então, o PROAC especificamente, ele foi uma videoaula para o YouTube. E ele está hoje no meu canal, Marina Dias Arte Contemporânea, que é um canal no YouTube. E ali eu ensino a fazer uma tela, né? Na verdade, eu mostro o meu processo criativo, né? Não é nem o fato de ensinar. Eu acho que é mostrar o meu processo criativo de como eu aprendi a trabalhar ali os jardins de Monet, alguma coisa do impressionismo, as referências que eu tenho. Já o edital Encantos, que é do Fundo Municipal, que foi uma proposta muito bacana da Prefeitura e da Secretaria de Cultura e Turismo, com essa verba eu fiz uma oficina de arte na Biblioteca Sinha Junqueira, onde foram essas questões de materiais que eu comentei, tudo isso gratuitamente para a população, né? E, além disso, uma outra ideia foi levar uma videoaula também, e aí já era inspirada no mundo de Matisse, que é um pintor expressionista, né? Então, eu já trabalhei com gravuras, estampas, com stencil, e aí também surgiu essa videoaula. E a minha preocupação, além de tudo, né, dessas questões que a gente já conversou, foi ampliar essa comunicação. Então, os 2 vídeos têm libras, né? Então, isso facilita essa comunicação, né? Então, sempre existe essa preocupação de agregar cada vez mais, de compartilhar com a maior quantidade de pessoas e entender, né, cada particularidade, cada público, como que a gente consegue chegar nessas pessoas. Então, são questões presenciais, oficinas presenciais, em alguns momentos videoaulas, de forma online. Isso, com certeza, é muito rico, né, para quem gosta de arte. Beleza, Marina. Olha, a gente podia continuar essa conversa aqui, hein? Ó, tempão, né, querida? Mas o tempo urge, como se diz, né? Ó, agradeço muito sua vinda, né? Foi um papo legal, né? Muita gente, né, com certeza, né, vai entrar em contato aí agora com seus canais também. Vamos divulgar aqui, né, esses links aí da sua obra, dos seus projetos, né? Ó, agradeço muito sua vinda aqui no Conexões Ribeirão. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E vamos agora terminando, né? Mais um programa aí dessa nossa temporada, né? Nos acompanhe lá pelo nosso blog, vai lá, www.professorlages.com.br. Nos acompanha também aí pelas redes sociais, pelo podcast, né? E até daqui 15 dias com um outro programa Conexões Ribeirão. Ó,